Olá, meus amados. Que bom, mais uma transmissão na mira da saúde. Hoje vamos falar de um assunto, eu creio, assunto mais importante da Bíblia. Eu me considero assim porque é tudo. É tudo que a Bíblia quer nos mostrar é que nós temos a vida. De que forma um morto pode ter a vida? É isso que nós vamos falar. Vocês lembram que todas as quartas-feiras nós estamos falando da Bíblia, fazendo o estudo ou examinar a Escritura, não é mesmo? Falhamos algumas quartas, mas voltamos a transmitir. Então, você lembra que nós estávamos estudando o livro de João? Sim, nós avançamos e estamos ainda no capítulo 1, mas hoje vamos continuar neste capítulo 1, a parte fundamental da Bíblia. Nós já vimos que o Verbo, que é Jesus Cristo, que é Deus, se fez a carne. Lembra disto? Sim. Além do mais, a verdade e a graça veio por intermédio de Jesus Cristo. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora, a verdade e a graça. E somente Jesus Cristo, que estava no seio do Pai, pode revelar o Pai. Nós precisamos acompanhar o raciocínio do João, que deixou registrado o Evangelho de João. É o último livro da Bíblia. O Evangelho de João foi escrito por último, por isso que resume toda a Bíblia. Agora, este Jesus, ele então começou a fazer o seu ministério. E antes de Jesus Cristo, então havia João Batista. Este João Batista é um homem fora de sério. Fora de sério porque o homem que compreendeu perfeitamente a obra de Jesus Cristo, mesmo antes de ter o visto. Ainda não havia encontrado com Jesus. Mas ele compreendia. Por quê? Porque ele examinava a Escritura. Examinava todo o Velho Testamento e ele sabia exatamente qual era a função do cordeiro no sistema de sacrifício no templo, no tabernáculo. Então, desde lá no jardim do Éden, e quando um animal foi morto, e depois o Abel ofereceu um sacrifício de um animal, e assim o sacrifício de animal era um sistema estabelecido por Deus para que não pelo que o homem peca ele tem que morrer, mas sim o animal que vai morrer no lugar dele. E agora, na época de João Batista, então ele foi ordenado por Deus. Deus ordenou para João Batista:
batizar. Algo que até agora não havia esta cerimônia, né? Ninguém batizava. Sim, sacrificava os animais, mas batizar foi João Batista que pela primeira vez começou a batizar, porque Deus falou para ele fazer isto. E João Batista sabia exatamente o que ele estava fazendo. Por que batizar? Isso que nós vamos examinar hoje. Então, meus amados, pegue a sua Bíblia, abra o livro de João, capítulo 1, e nós vamos lendo e explicando. E o que João Batista respondeu para os fariseus, porque os fariseus mandaram gente para saber quem era João Batista, por que ele batizava. Olha, essa parte você precisa ver. É João capítulo 1. Vamos lá? Eu vou mostrar aqui na tela, mas você também abre a Bíblia. João capítulo 1. Sabe o que João respondeu para os que estavam indagando o que ele é? No verso 23, ele respondeu assim: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho de Jeová, como disse o profeta Isaías. Ele sabia exatamente aquilo que foi profetizado por profeta Isaías, é que alguém vai clamar no deserto para endireitar o caminho de Jeová. Então, João estava fazendo exatamente isto, endireitar o caminho de Jeová, porque o povo judeu, eles desviaram do caminho de Jeová. Agora, João foi enviado por Deus para endireitar, mostrar qual é a obra de Jesus Cristo, o Messias prometido. E assim, João batizava. E um dia, depois que ele falou isso para os enviados dos fariseus, ele então viu que Jesus apareceu. Ele não tinha ainda encontrado com Jesus, mas ele viu a Jesus. Logo ele falou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que era sacrificado diariamente no templo, ainda nesta época era sacrificado para tirar o pecado de cada indivíduo, não tinha nada de significado. Era simplesmente ritual. Era a coisa mais, realmente, mais triste, porque eles desviaram por completo o caminho de Jeová. Mas João, sabendo disto e sabendo mais que Messias era para vir, que estava do meio deles, então, ao ver a Jesus pela primeira vez, ele então fala isto: Eis o Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro que vai morrer.
para tirar o pecado do mundo. Uau! É algo tremendo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que compreensão do João, hein? Reconhecendo imediatamente quem é Jesus. Naturalmente, o Espírito Santo que falava para ele. E agora, ele diz: eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Veja só, João não conhecia a Jesus, mas ele, para que Jesus fosse manifestado a Israel, e ele estava batizando com água. Vamos ter que entender disto. O que tem a ver batizar com água e a manifestação de Jesus a Israel? É isso que João falou, né? Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele, Jesus, fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Que coisa! Jesus manifestou a Israel e João batizando com água. Existe alguma relação? Certamente. Se não fosse, João não falaria isto, né? Vamos entender disto? E aí, nós vemos então que Jesus é batizado por João. Aqui no Evangelho de João, descreve isso de uma forma um tanto sucinta, mas vamos ler disto. João diz: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Uau! O que João compreendia? O que João compreendia? Vamos ver o que Mateus registrou quanto ao batismo de Jesus? Mateus capítulo 3, nós vemos isto. Jesus chegou a João e João não queria batizar, mas Jesus fala. Sabe o que Jesus falou para João, para que João o batizasse com água? Mateus capítulo 3, verso 15, diz assim: deixai por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Batizar, segundo o entendimento de Jesus, ou segundo a afirmação de Jesus, é para cumprir toda a justiça.
Jesus foi batizado para cumprir toda a justiça. Você captou alguma coisa, meus amados? Jesus foi batizado com água por João Batista para cumprir toda a justiça. Para isto, para cumprir toda a justiça que Jesus manifestou a Israel. E João batizando com água. Tá linkando? Jesus veio a este mundo para cumprir toda a justiça. Nós vamos entender disto. E quando então Jesus foi batizado com água, assim saiu logo da água. Foi batizado, né? Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Uau! Quando Jesus saiu da água, uma voz, esta voz foi do Pai. O Pai então disse: Eis é meu Filho amado, em quem me comprazo, porque cumpriu toda a justiça, através de batizar com água. É uma imersão completa. Tem que ser assim. Não é simplesmente o aspergir água. Isso não é o batismo que a Bíblia fala. Não foi isso que Jesus experimentou. Mas sim, uma imersão completa na água. Todo o corpo é mergulhado debaixo da água. Sabe por quê? Para que pare a respiração. Sabe em que estado está quando a pessoa não respira? Estado de morte. Quem está morto não respira. Por causa disto, precisa mergulhar por completo todo o corpo. E depois é levantado. E respira novamente. Isto é, tem vida. Cumprir toda a justiça é isto: morrer e ter a vida de novo. Uau! Quando então tem a vida novamente, sabe o que o Pai fala? Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Uau. Será que isso é só para Jesus? É? Vamos entender disto? Você está ficando empolgado? Eu estou muito empolgado, porque é algo tremendo disto. Quando Jesus foi batizado e saiu da água, então o Pai declarou: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo.
Jesus precisava ser batizado com água? Ele era morto, como você e eu? Não. Ele é vida. Nele não havia nada de morte. Nós, seres humanos, todos, quando nasce, já nasce morto. Sim, nasce morto, porque a semente que nós recebemos é semente morta. O Adão, depois que pecou, depois que tornou morto, é que gerou os filhos. Por isso que todo ser humano nasce morto. Prova disso que morre um dia. Todo ser humano morre um dia. Jesus não. Jesus não foi gerado por José, mas sim, como diz João, o Verbo se fez carne. O Verbo, Deus, tornou-se carne. Tornou-se semelhante ao ser humano. Mas sua natureza não é natureza mortal igual todo ser humano é. Sua natureza é natureza de vida. Por isso que ele não precisava ser batizado, mas ele foi batizado para cumprir toda a justiça. E foi declarado por Pai: este é o Filho, meu Filho amado, em quem me comprazo. Sabe que antes de Jesus começar o seu ministério público, ele foi batizado com água por João Batista. Sabe isso o que significa? Ele, então, desde o início, mostrou tudo o que iria acontecer até o fim, o que iria acontecer no fim do seu ministério público. Isso é coisa muito incrível e maravilhoso. E João Batista sabia disto. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A obra de Jesus é tirar o pecado do mundo. De que jeito? Dando sua vida. Ele pagando pelo pecado do mundo e morrer. Dar a vida para tirar o pecado do mundo e ressuscitar. Ressuscitar. João sabia disto. João Batista. Ressuscitar. Como que eu posso saber disto? Como que eu sei disto? Vamos para Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 4. Jesus foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Uau! Jesus foi designado Filho de Deus com poder quando ele foi ressuscitado dos mortos.
E o pai então chamou, declarou que este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus foi designado Filho de Deus com poder somente, sabe quando? Somente quando ele foi ressuscitado dos mortos. E lá no início, 3 anos e meio antes, logo no início do seu ministério, foi batizado com água por João Batista para cumprir toda a justiça e foi chamado por Deus. Este é meu filho muito amado, em quem me comprazo. Porque o Pai sabia que Jesus iria completar a sua obra. Morreria lá na cruz de Calvário e Pai o ressuscitaria dos mortos. E por causa disto, meus amados, quando você participa no batismo, imersão completa da água, você também é designado Filho de Deus com poder. E você já está participando da vida ressurreta de Jesus Cristo. Mas que coisa, né? Evangelho de Deus é muito, muito simples. Para Deus nos dar a vida é muito simples. Existe isso na Bíblia? Sim, existe. Romanos capítulo 6. Vamos para Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versos 4 em diante. Então, apóstolo Paulo explica assim: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Apóstolo Paulo está explicando. Pelo batismo, o que aconteceu? Fomos sepultados com Jesus. Qual é a finalidade do batismo, então? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Como que podemos andar na novidade de vida com batismo? Quando nós temos uma nova natureza. Nova natureza. Por isso que apóstolo Paulo continua falando no verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, como que nós unimos com ele na semelhança da sua morte? Pelo batismo. Porque pelo batismo nós imergimos por completo na água, a respiração para, mortos, literalmente porque a respiração parou, e quando é levantado de novo da água pelo oficiante do batismo, então nós respiramos, é uma nova vida. Então, quem é batizado, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Veja só, semelhantemente da sua ressurreição, nós também o seremos.
Verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele. Pelo batismo, o que é? Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Isto é, aquela natureza mortal com que nós nascemos. Todos nós nascemos pela natureza mortal, não é mesmo? Então, esta natureza precisa morrer. Aqui Paulo fala, velho homem. Este velho homem, natureza da morte, é crucificado junto com Cristo, morto. E este corpo do pecado, qual é a finalidade disto? O corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Veja só, nós, através do batismo, nós então não somos mais escravos do pecado. O velho homem, a natureza com que nós nascemos, nós somos servos do pecado. Por quê? Nosso Senhor é diabo. Aquele que tem poder da morte, que nos domina. Então não temos como não pecar. É nossa natureza. Mas, ao entender que Jesus, ele foi morto na cruz, tirando todo o meu pecado, seu pecado, meu amado. E eu participo junto com Jesus. Eu também sou crucificado juntamente com ele, através de batismo. Da mesma forma que Jesus foi batizado para cumprir toda a justiça, mesmo que ele não tivesse pecado, eu, por causa do meu pecado, eu vou ter aquela justiça que Jesus cumpriu, imergindo na água, sendo batizado. Mas que coisa tão simples, fácil, extraordinário. E não preciso mais eu ser servos do pecado, porque agora sou livre. Eu tenho uma outra natureza, tem novidade da vida. Eu vou andar nesta novidade da vida que Jesus abriu para mim. Meus amados, aqui Paulo continua falando no verso 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois
quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Precisamos entender disso, né? Jesus foi crucificado, morreu e pagou todos os pecados do mundo, tirou todos os pecados do mundo, meus, seus, de toda a humanidade. E ele foi ressuscitado dentre os mortos. Então não morre nunca. Nunca ele vai morrer. A morte já não tem domínio sobre ele. Isso é o que aconteceu com Jesus. Agora, entre ser humano, o que vai acontecer? Vai acontecer isto, meus amados. Sendo batizado, morrendo e depois saindo da água, ressuscitado, nós também não morremos. Nunca mais. Não é maravilhoso? Mas a pessoa que foi batizada também morre. Isso para o mundo. Para quem crê neste Evangelho de Jesus, não fala que morre, mas sim dorme. Quem dorme não está morto. Simplesmente um sono, inconsciência completa. Mas tem vida. Por isso que vai acordar, levantar. Não é tão simples. Não é tão maravilhoso, meus amados. Então, vamos finalizar. Deus, ou Jesus, ele morreu de uma vez para sempre para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também você e eu devemos considerar mortos para o pecado. Você e eu precisamos também considerar que morremos para o pecado, fomos crucificados junto com Cristo. E como foi ressuscitado porque saímos da água pelo batismo, então somos vivos para Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus somos vivos para Deus. Mesmo que um dia eu volte ao pó, eu sou vivo em Cristo Jesus. Por causa disto eu serei ressuscitado no último dia. Você também, meu amado. Por causa disto, grande promessa é esta. Não reine, portanto,
o pecado em nosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não precisamos obedecer às paixões do mundo, do pecado. Por quê? Porque o pecado não reina sobre nós. Reinava quando era velho homem, quando ainda era da natureza morta. Agora não sou mais. Você que foi batizado também não é mais. Então, se aplicar esta verdade para a questão de saúde, quem está com câncer, que foi batizado com compreensão desta, precisa ficar com medo? Vai morrer? Nunca vai morrer. Nunca. Vai dormir um dia, assim como qualquer uma pessoa vai dormir. Vai voltar ao pó, mas continua vivo, porque está em Cristo Jesus. Não está vivo da forma que muitas pessoas pensam, na forma de alma depois da morte, que vai para o inferno ou vai para o paraíso. Não estou falando disto, mas sim a vida que está em Jesus Cristo, mesmo que volte ao pó, Deus jamais considera morto, mas sim simplesmente está dormindo, que vai acordar no último dia. Então, meus amados, que doença que pode nos amedrontar? Nenhuma, nenhuma. Por causa disto, eu não faço nenhum tratamento, nada, para qualquer doença que possa surgir em mim. Tem sofrimento? Pode ter, mas que sofrimento significa isso na minha vida? Eu participo no sofrimento de Jesus Cristo, tenho alegria de sofrer. Sou masoquista? Não, eu tenho plena paz que Jesus me concedeu mesmo nos momentos mais difíceis, mais sofridos da existência. Isso não tem nenhuma importância, porque a paz de Deus que excede minha compreensão, me invade, permanece. Eu posso cantar, posso sorrir, e sofrimento logo acaba. A dor logo acaba. Literalmente, a dor física, dor de coração, qualquer tipo de dor, acaba imediatamente. Eu louvo em cada momento, porque ando em novidade da vida. Meus amados, batismo tem um significado extraordinário. Faz com que a natureza da morte passará à natureza da vida. Meus amados, tremendo, não é? É bom demais conhecer esta verdade extraordinária. Ser batizado não é simplesmente para pertencer como membro de alguma igreja, alguma denominação. Antes disto, é participar toda a justiça que Jesus cumpriu, eu também ser justificado. Por quê? Porque Jesus foi ressuscitado dos mortos, eu também serei ressuscitado junto com Cristo.
E enquanto permanecer neste mundo, eu viver não como um que vai morrer, mas sim um que está vivo, que jamais vai morrer. E andar nesta novidade da vida. Aleluia, meus amados! Vamos agradecer? Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, Pai, porque foi instituída esta cerimônia de batismo. E Jesus foi batizado sem ter nenhum pecado, mas sim para cumprir toda a justiça. E ao descer nas águas batismais, quando levantamos, também somos justificados sem nenhum pecado, porque morremos. Muito obrigado, Pai, porque abriu o caminho de andar em novidade da vida. Damos louvores e glória para seu santo nome. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Até próxima!